Vamos ao nosso texto hoje, o comentário, né? Comentando o Evangelho de João, agora o número 12, né? Comentando o Evangelho de João 12, tá? O tema hoje é: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias, disse Jesus Cristo, né? Isso aqui é o tema que, claro, eu peguei do texto, né, que nós vamos ler neste momento, tá? Então, destrua este templo e eu o levantarei em 3 dias. Vamos entender isso daqui a pouco. João 2, do 18 ao 25, tá bom? Então, vamos lá, lendo o verso 18. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso, né? Qual a prova que Jesus ele poderia dar, né? O que ele poderia fazer para provar a sua autoridade, o seu poder? Nós lemos aqui, no contexto aqui, que Jesus purificou o templo. Ele chegou no templo e ele tirou do templo aqueles mercadores, né? Aqueles comerciantes que estavam fazendo da casa de Deus, tipo assim, um mercado, né? Uma feira ao ar livre, né? Eu já expliquei isso no último comentário. Quem quiser assistir, pode assistir no meu canal Ronaldo Viana S. Ponto. Por falar nisso, né? Inscreva-se no meu canal, tá bom? Em nome de Cristo. E pode compartilhar isso aqui também. Bom, então, eu falei sobre esse último verso aqui, o 18, no último comentário. E aí eu expliquei aquela situação toda ali. Jesus chega, ele expulsa os cambistas, expulsa os comerciantes de lá. Então ele faz isso. Então aí é daí é que vem essa pergunta aqui, ó. Então os judeus lhe perguntaram, os judeus que viram a cena, que viram Jesus expulsar aqueles pessoal lá, os comerciantes, né? Perguntaram para ele, né? Que autoridade ele tinha para sair expulsando as pessoas, né? Que autoridade, né? Então, que sinal milagroso Jesus apresentara para isso, né? É por isso que fez a pergunta aqui, ó: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Tudo isso eu já expliquei aqui o que é que ele fez, né? Então, no verso 19 diz assim: Jesus então vai responder esses religiosos aqui, judeus, né? Jesus respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Então, olha bem, destruam este templo. É claro que ele está falando do corpo dele, né? Lógico que ele está falando. Ele refere-se ao templo que está ali, o templo que ele acabara lá, da onde ele acabara de expulsar aquele pessoal lá, né? Embora aparentemente ele refere-se a esse templo aqui, ao templo de Jerusalém, mas ele está referindo-se, na verdade, ao corpo dele que seria morto, né? É, executado, né? Todo mundo sabe que o Império Romano executou Jesus Cristo, amando, claro, né, dos judeus, né, ou motivado pelos judeus, né, religiosos, né, como os fariseus, saduceus, etc., né? Bom, então ele está dizendo: destruam este templo, né? Ele, embora, volto a dizer, aparentemente ele está fazendo uma referência ao templo de Jerusalém. Na verdade, ele fala de si mesmo, tá? Do corpo dele, que seria morto e ele ressuscitaria no terceiro dia. Então, e o levantarei em 3 dias, ou no terceiro dia. Então, é a ideia. Ele está falando isso. É claro que os religiosos ali, eles não irão entender o que Jesus está falando, está ensinando. Ele está prevendo a morte e a ressurreição dele, né? Então é isso que ele está fazendo, né? Ele iria morrer e iria ressuscitar no terceiro dia
como aconteceu, né? O verso 20 diz assim: os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Então, claro, como eles estavam entendendo que Jesus falara do templo de Jerusalém e não de si mesmo, então eles falaram assim: eu não estou entendendo nada. Como pode uma coisa assim, aparentemente sem sentido, né, que Jesus falara? Para eles, né, sem sentido para eles, obviamente. Se o templo foi construído em 46 anos, porque Herodes o Grande, não é que o templo foi construído. A tradução aqui diz assim, né? Esse templo levou 46 anos para ser edificado. Na verdade, não é o templo em si que levou esse tempo todo, né? Na verdade, o templo tinha sido construído, o segundo templo, no ano lá 520, né? Ele começou a construção 520 a.C., no tempo do Império Persa, né? De 520 a 516 ali. Então terminou a construção do segundo templo. Sim, o que o autor está falando aqui é da ampliação e do embelezamento do templo que Herodes o Grande fizera. Então, Herodes o Grande, a partir do ano 20 a.C., ele começou, sim, uma reforma, uma ampliação do segundo templo que já existia desde do ano 516 a.C., tá? Então, que entendamos isso. Não é que Herodes edificou aí o que seria chamado terceiro templo. Não, não. O terceiro templo não existe ainda, né? Que nós saibamos, não. Tá? Ele será construído, provavelmente, mas ele não existe ainda, tá? É bom que saibamos isso. Então, essa expressão aqui, este templo levou 46 anos para ser edificado, o sentido de que ele foi embelezado, ampliado, né? Herodes realmente para atender os judeus, né? Politicamente falando, Herodes, então, ele vai ampliar o templo, vai construir várias coisas lá, vai embelezar, aquela coisa toda, né? Então é nesse sentido aqui que o autor naturalmente deve estar querendo colocar, né? E o Senhor vai levantá-lo em 3 dias, então, quer dizer, seria algo assim muito tipo, seria algo impossível, né? Vamos dizer, não é difícil, é impossível, né? Edificar aquele templo naquele contexto em 3 dias, né? Então, Jesus falara algo que não tinha sentido para eles, mas ele estava falando o quê? Do seu próprio corpo, que ele iria morrer e iria ressuscitar no terceiro dia, tá? Então é isso daí. O verso 21 diz: mas o templo do qual ele falara era o seu corpo. Aí o autor aqui, João, ele explica que o templo que ele falara, né, que Jesus falara, era o seu próprio corpo. Iria, como eu já falei aqui, expliquei, né, várias vezes, morrer e ressuscitar no terceiro dia, né? Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. É isso que ele está falando, mas eles não entenderam isso, né? Claro, nem podiam entender, lamentavelmente, porque não estavam ali para ouvir Jesus Cristo. Eles estavam ali para contestar Jesus, para, de alguma forma, desmoralizar Jesus. É basicamente isso, tá? Bom, então eles não iriam entender. Como não entender? O verso 22 diz assim: depois que ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Viu? Depois que Jesus ressuscitou, e só depois que ele ressuscitou, que até os discípulos entenderam realmente o negócio, né? Entenderam, agora sim, agora estou entendendo porque que ele disse aquilo lá. Né? Então creram na escritura e na palavra que Jesus dissera, isso depois que ele ressuscitou, né? E porque aí então eles entenderam direitinho as coisas, né? Os discípulos, tá? Agora os religiosos lá, esses saduceus e tantos outros judeus, né, religiosos, eles infelizmente não entenderam, né? A maioria esmagadora não entendeu.
Bom, o 23 diz assim: enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. A Bíblia aqui não dá detalhe desses milagres, né? Nem todos os milagres, está muito claro isso, foram detalhados nas Escrituras. Se o fossem, naturalmente, nós precisaríamos de muito mais páginas para tê-los, né? Porque Jesus realmente atuara, né? Fizera muitos e muitos sinais, milagres e maravilhas enquanto viveu aqui, né? Na terra, tá? Então ele enquanto estava em Jerusalém nessa festa da Páscoa, uma das festas principais, né? Do judaísmo, né? Então eles fizeram muitos sinais e tal, e muitos creram nele, porque os sinais, né? Os sinais levam as pessoas a isso, né? Muito bem, o 24 diz: mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Jesus não se revelava plenamente, né? Ainda que as pessoas tivessem fé para serem curadas, Jesus não se revelava plenamente, totalmente, né? Porque Jesus conhecia o coração deles, né? E aí no verso 25 vai arrematar essa questão aqui, exatamente com essa ideia, né? Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, né? Ninguém precisava falar para Jesus Cristo, tipo assim, ó, fulano de tal fez isso, fulano de tal está fazendo isso, fulano de tal está pensando isso, porque Jesus conhecia e conhece a história de todos, que conhecia, né, e conhece a história de todos nós, né? Conhecia daqueles homens daquele contexto, como conhece a história minha, a sua, né? Aquilo que os outros sabem e aquilo que as pessoas não sabem, né? Ele sabe tudo, ele conhece tudo, né? Então é isso daí, não dá para esconder nada de Jesus Cristo, né? Ele sabe tudo, né? Ele conhece o homem, né? Então por isso que diz assim, ó, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que no homem, ou no coração do homem. Então é isso daí. Ele sabe o que tem no meu coração, sabe o que tem no seu coração. Bom, gente, fechando aqui, então, destruam este templo, Jesus falou, e eu o levantarei em 3 dias. Ele fala, claro, né, da sua morte e da sua ressurreição, né? Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou no 3º dia e está à destra do trono de Deus e ele intercede por nós, pecadores. É isso aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado pela presença de todos aí. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, tá? Vamos fazer uma oração neste momento. E você aí que gosta desses comentários bíblicos, compartilhe e inscreva-se no meu canal, Ronaldo Viana S. Tá bom? Deus abençoe. Vamos orar. Deus, muito obrigado porque estamos aqui em tua presença, nós o adoramos e declaramos que tu és o nosso Deus. Obrigado por esse tempo, por essa hora. Ó Deus, nos dê tua graça para continuarmos fazermos isso em nome de Jesus. Abençoe cada um que está ouvindo esta palavra. Toma-os em tuas mãos em nome de Jesus. Abençoe o Brasil, Senhor, e essa autoridade constituída desta nação. Sim, ó Deus, abençoe o Brasil. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Tá? Grande abraço. Fique com Deus. É isso aí. Se Deus quiser, eu volto.